Saudações, amados, com o intuito de trazer para vocês pessoas que tocaram o meu viver e transformaram a minha vida. O Nilson, uma pessoa muito especial. Vamos ver se a conexão vem. Ele já está aqui. Boa noite! Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo maravilha. Um prazer estar aqui. Que delícia te ver, te ouvir, que saudades. Diferente com o novo cabelo. Tô vendo mesmo. Nilson, antes de mais nada, agradeço por você ter aceitado esse convite. É uma honra poder conversar com você. E eu estava falando, inclusive, aqui com o pessoal. Bem-vindo, Gil, que está entrando, Thaís. O intuito de trazer as pessoas para essa conversa no meu perfil, porque foram pessoas que na minha vida, no meu processo evolutivo, fizeram total diferença. Foram pessoas que me inspiraram e que me impulsionaram. E você é uma delas. Então eu gostaria de dar bem-vindo a você mais uma vez, a quem está entrando. Eu já deixei fixado aqui algum ponto que eu acho importante desse seu vínculo com o Ibrari, mas eu gostaria de apresentá-lo. O Nilson é um psicoterapeuta, é um treinador em PNL e Renascimento há quase 20 anos. Há muito tempo eu queria conhecê-lo, já tinha ouvido falar dele, mas a vida foi me conduzindo a arrastar em um determinado momento, quando eu fui fazer o meu curso de formação de Renascimento. E nesse momento o Nilson acolheu e me direcionou e me trouxe uma nova consciência para a respiração. Eu acho que é esse o ponto principal do nosso convite, para trazer essa consciência não só para os meus amigos terapeutas, os meus amigos acupunturistas, mas para todo mundo que puder, eu falo, trazer esse novo olhar da respiração. Gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho primeiro da sua trajetória para a gente te conhecer melhor. Legal. Nossa, é um prazer enorme estar aqui com você. E essa grande oportunidade que esse momento está nos trazendo e nos proporcionando. E assim como você, a gente tem que aproveitar para que a gente possa passar o nosso conhecimento para o maior número de pessoas possíveis, para que esse momento passe de uma forma um pouquinho menos tão marcante, tão dolorosa para algumas pessoas, né? Então, mais transformadora, né? Sem dúvida, sem dúvida. E então eu acho que através do seu conhecimento, através do meu, e de todas as pessoas que nos cercam, acho importante esse compartilhar, nesse momento. E como você comentou, sou um treinador, hoje atuo especificamente na formação de terapeutas na terapia do renascimento, que nós chamamos de renascedores, mas venho já desde 2001 em treinamentos motivacionais, em treinamentos de controle emocional, de alto impacto, que são treinamentos que a gente sabe, nós já passamos por eles no início das nossas carreiras, e o quanto foi importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Uhum. E nesse decorrer desse tempo atuando nesses treinamentos, foi onde tive contato com a técnica da respiração consciente, especificamente numa vivência, em vivências onde a maioria das pessoas costumam participar e experienciar pela primeira vez a técnica do renascimento, porém numa vivência única, que às vezes dura 30, 40 minutos, e a gente sabe o quanto isso traz de resultados, e eu presenciei mais de 20 mil pessoas passando por esse processo e tendo resultados assim transformadores e que me surpreende a cada dia, Eu falo que toca a alma, Toca. Vai lá no fundo, dá aquela mexidinha, e traz a gente para enxergar um novo mundo, um novo eu interior, e aí, aí não tem barreiras aí que segura esse crescimento, esse salto em evolução apenas numa sessão de respiração, e o ganho que isso gera,
E no decorrer, né, desses 20 anos, eu fui me aprofundando, fui estudando, né, nós terapeutas que não conseguimos parar, né, e todas as técnicas e ferramentas que aparecem a gente, né, quer Nossa conhecer. busca eterna. E eu acho que, né, é um tema também que a gente, né, pode conversar aqui para os nossos colegas, que é justamente isso, né, essa busca, né, e esse conhecimento que muitas vezes a gente vai atrás, a gente se apaixona por muitas ferramentas e eu acho que o quanto é importante, né, esse momento em que o terapeuta, né, é capaz e que tem em suas mãos uma quantidade enorme de conhecimento, um leque, né, de ferramentas que ele pode utilizar em consultório, né, ou seja, em outros tipos de atendimento, ou seja, até mesmo em treinamentos, de poder olhar para a respiração consciente, para a técnica do renascimento, com outros olhos e com grandes possibilidades, né? Eu acho que quando o terapeuta tem essa possibilidade, por que não juntar forças? Por que não unir, né, e fazer com que o seu conhecimento se junte a outras técnicas e possa potencializar, né, o trabalho, o resultado, seja no seu cliente, no seu paciente, o nome né, que cada um utiliza aí no seu trabalho, né? E aí foi onde eu fui, né, buscando, e assim como, né, você e muitos outros terapeutas temos N formações, mas eu acho importante o terapeuta focar em uma linha, focar em algo, né, aquilo que toca, né, no coração, que no meu caso foi o renascimento, né? Embora, né, eu tenha outras formações também, como você comentou, seja PNL, coaching, hipnose, constelação. Reiki, que eu sei que você tem também. Tenho e uso muito. É fantástico, né? Dentro de uma sessão de renascimento você poder aplicar o Reiki, é tão lindo. Se colocar a serviço ali ainda mais nesse potencial, né? Sem dúvida. E aí, né, hoje estamos aí focando na formação, né, de terapeutas, justamente para que mais pessoas possam levar adiante, né, essa técnica que é tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa, que é a técnica... Tão poderosa. Eu queria dar as boas-vindas para quem está entrando. O Valdemar está aqui com a gente, a Ana, a Ju, o Roberto do grupo. Estamos super bem acompanhados. Imagina. Para quem não conhece, esse é o Nilson Bulgarelli. Ele é psicoterapeuta. Hoje ele está como treinador, mais em em renascimento, mas esteve com outras técnicas antes, há 20 anos, né, liderando, e o convite hoje foi para trazer essa consciência da técnica da respiração, vamos dizer assim, como uma ferramenta a mais nos atendimentos. Nilson, você chegou a comentar um dia comigo que, inclusive, para uma simples, eu vou dizer assim, sessão de fisioterapia, você pode incorporar, né? Eu falo essa base, essa técnica do renascimento, que é essa respiração consciente, tornando a sessão mais eficaz. Queria que você falasse um pouquinho, primeiro eu falo de como tornar realmente consciente essa respiração e quais são, né? Eu falo os benefícios dela nas diversas dimensões. Sim, eu acho que primeiro a gente precisa trazer para a nossa consciência, até mesmo para as pessoas que ainda não tiveram contato com a técnica, primeiro a gente precisa, né, separar o que é o renascimento, que é uma sessão, né, terapêutica, que tem começo, meio e fim, né? Então, nesse caso, eu acho que a sessão de renascimento por si só, muitas vezes, eu acho que ela é completa, né? Então, o cliente chega, né, com uma queixa e a gente vai trabalhar durante aquela sessão somente com o renascimento e, dependendo, né, do terapeuta, né, o conhecimento que ele tem com outras técnicas que ele vai poder, né, utilizar ali. Agora, nós temos, dentro do renascimento, nós utilizamos uma técnica em si, que é a respiração consciente, que nada mais é do que eu trazer a respiração para a minha consciência,
sabendo, percebendo como ela está, de que forma que ela está, né? Talvez medindo, né? Sentindo, vendo a quantidade de ar que entra, a quantidade de ar que sai, a velocidade, né? O ritmo em que a pessoa respira. Então, trazendo todas essas informações para a consciência, automaticamente eu posso observar e salientar que a respiração consciente nada mais é do que você entrar em conexão com você mesmo, ou seja, uma meditação, ou seja, uma observação mais profunda do seu ser, que é como você comentou, né? A respiração nada mais é que o sopro da vida, né? É o início de tudo. Então, eu acho que para a gente começar a falar de respiração consciente e trazer essa consciência, a gente precisa primeiro saber a importância que ela tem, né? Que no decorrer do nosso trabalho, no decorrer da nossa vida, a respiração ela começa a ficar meio de lado. A gente não dá tanta importância, a gente não tem informações quase de como utilizá-la, né? E qual a influência dessa respiração, que no decorrer da minha vida tiveram vários fatores emocionais, mentais, físicos, problemas, sei lá, doenças, que foram me levando à maneira como eu respiro hoje. Então, se eu perceber, né, o que mexeu, o que interferiu na minha vida até chegar hoje, e quais foram essas mudanças, e como eu estou respirando hoje, a quantidade de informação que eu vou ter para poder trabalhar, para poder colocar em prática qualquer outra ferramenta, vai ser assim imprescindível você ter, primeiro sentir em você, primeiro trazer isso para a consciência, para depois colocar em prática para que a gente possa, né, começar a falar um pouquinho mais de como atuar, de que maneira que eu vou colocar essas informações no meu trabalho. Porque a respiração consciente ela não precisa ser utilizada somente por um terapeuta. Ela pode ser utilizada em qualquer outra profissão, desde que você tenha informações para isso, tá? Então, né, seguindo esse raciocínio, a importância dela. Então, lembrando que a primeira decisão que a gente tem na vida quando a gente nasce é a respiração, né? No momento do vínculo que eu tinha com a mãe, e há essa ruptura dessa conexão com a pessoa mais importante da minha vida durante, né, desde o momento da concepção até o momento do nascimento, que é a inspiração, tá? E a partir daí, né, diante de todas as histórias de vida, né, a gente pode resumir um pouquinho aí para não se prolongar, eu chego hoje na minha fase adulta, onde eu passei por traumas, eu tive problemas, eu tive muitas emoções reprimidas que foram fazendo com que a minha respiração chegasse no que é hoje, tá? Que a gente chama meio que de padrão, né? Ela fica com um padrão diferenciado e esse padrão acaba sendo limitante, né? E eu não tenho consciência disso. Sem dúvida. E cada um, então eu tenho um padrão respiratório, você tem um padrão respiratório e cada um tem o seu, tá? Como se fosse uma marca registrada, só que ela não é fixa. Esse padrão respiratório ele vai modificando no decorrer da sua vida. Então, sim, existe uma grande chance, uma grande possibilidade de você voltar a ter uma respiração que possamos considerar um padrão mais adequado, um padrão mais saudável. Tá? E lembrando que esses padrões respiratórios, muitas vezes, eles estão relacionados com aquilo que nós sentimos, com as emoções que nós passamos pela vida, com tudo aquilo que o meu corpo produz, né? E a gente sabe o quanto, né, todo o nosso sistema acaba sendo, muitas vezes, somatizando muitas emoções reprimidas, né? Muitas preocupações, muitas mágoas, angústias, medos e problemas em geral, né? E você, melhor do que eu, pode contar, né, dizer mais sobre isso, né? O quanto a gente acaba acumulando do nosso corpo, né? Bloqueios, ou energéticos, ou qualquer outra, né, maneira que o meu corpo armazena essas informações, né, adquiridas por toda a nossa vida, né? E diante de cada um desses momentos vividos, existe um padrão respiratório.
Então, se eu trago isso para a consciência, isso vai me trazer um leque de informações gigantesco, né? E no momento em que o meu cliente chega no meu consultório, seja através, né, da fisioterapia, seja através da acupuntura, né, com uma queixa, e o terapeuta, se ele tiver um pouquinho de informação de como avaliar a respiração do seu cliente naquele momento, já vai dizer muito. Por quê? Nós sabemos que quando o cliente nos procura com uma queixa, né, algo que ele precisa trabalhar, algo que está incomodando ele naquele momento, por mais que ele queira, né, mexer, por mais que ele queira muitas vezes se livrar, né, fugir daquelas muitas vezes sensações de dor corporal, física ou não, né, o terapeuta naquele momento, observando a respiração, né, do seu cliente, ele já consegue perceber muitas vezes se é algo que está reprimido, se é algo se é um bloqueio, né? E o terapeuta ele vai ter condições de muitas vezes derrubar muralhas que a gente acaba construindo no decorrer da vida. O terapeuta muitas vezes vai ter condições de adquirir informações mais facilmente do seu cliente, né? No momento da anamnese, tem informações que muitas vezes, num primeiro momento, ali a relação cliente-terapeuta às vezes demora um tempinho a ser estabelecida, né? Aquele ambiente de confiança. E eu acho que a gente começa a entrar aí nesses aspectos mais físicos, né? O quanto muitas vezes, né, a somatização, problemas, seja no corpo, seja através de tensões musculares, né, ou qualquer outro tipo, né, de armazenamento, de registros, de bloqueios, né? O quanto a respiração vai poder ajudar principalmente no primeiro momento em que o terapeuta vai começar a atuar, onde ele vai começar a colocar em prática tudo aquilo que ele conhece, tá? Então eu vejo como um momento em que ele limpa, né? Ele faz uma limpeza inicial, né? Antes disso, é claro, uma leitura muito mais profunda e ampla, porque muitas vezes eu falo que o renascedor, né, ele bate o olho, né, no cliente, ele tem que saber exatamente ali, ou só observando a respiração, para conseguir entender melhor o que o cliente está sentindo. Seja algo emocional, seja algum problema mental, ou qualquer outro tipo de problema, né? Você observando o padrão respiratório do seu cliente, você consegue até mesmo identificar padrões de comportamentos que estão levando a ele a ter aquela queixa, a ter aquele incômodo ou qualquer outro assunto que o cliente traz, né, num consultório. Então, eu acho que a respiração aí, ela tem fases, né, que você pode, primeiro, na observação, no início, para essa conexão, né, com o cliente, que é fantástico, porque... Eu lembro que você usou uma terminologia rapport na respiração, eu falei, ai, que interessante, né? Você fazer um rapport com essa respiração. Sim, porque o rapport, né, que vem das técnicas lá da programação neurolinguística, o rapport respiratório é o que conecta muito mais rápido com o Explica para quem não sabe aqui que estão colocando o que é um rapport, né? Só para eles terem uma noção de quando a gente fala esse rapport respiratório. O rapport nada mais né, que é uma palavra que vem do francês, que tem tudo a ver com sinergia, com sintonia, com conexão. É o quanto eu estabeleço confiança com o outro. Só que eu estou falando com relação ao subconsciente, ao inconsciente. Como eu consigo me conectar com o outro, né, de uma maneira mais eficaz e rápida, né, de uma maneira com que eu comece a conversar com o meu cliente e exista essa sintonia, né, esse momento em que o meu cérebro olha para o outro e diz assim, nossa, olha que legal,
ele me compreende, olha que legal, ele é parecido comigo. Porque é muito comum a gente ter afinidades com pessoas que se pareçam mais com a gente, né? Então, quando eu faço um rapport respiratório, que nós chamamos de espelhamento, eu começo, no primeiro momento, a espelhar a respiração do outro, né? De que forma? Se ele está respirando curtinho, eu vou começar a respirar curtinho. Se ele está respirando mais prolongado, eu vou respirar mais prolongado. Se ele está respirando um pouquinho mais ofegante, eu vou respirar um pouquinho mais ofegante, mais rápido. Nesse primeiro momento em que eu faço essa conexão com o meu cliente, eu estou criando inconscientemente uma conexão com ele, tá? Isso, o rapport respiratório, ele acontece em segundos. Em segundos. É mágico, né? É mágico. Que eu falo mágico. Que é realmente, né? Esse sopro da vida que nos habita, e é o mesmo que me habita, habita você. A hora que você faz esse rapport, é como se a gente voltasse à unidade. Então, sim, é muito interessante, né? E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque o cliente que vem ali trazendo aquela queixa, muitas vezes emocionalmente abalado, quando sim, eu me conecto através da respiração com ele, eu também vou me conectar com o estado emocional dele, né? Talvez... Eu brinco, né? Terapeuta tem sempre que se cuidar, porque eu falo, vai também vir a sua, se você não for trabalhado. Tem que tomar muito cuidado de você não se conectar, né, com o nível vibracional dele. Então, isso é coisas de segundo, né? Então você tem que ter essa percepção desse momento em que há essa conexão, essa sintonia com ele, né? E a partir daí, quando você sente isso, aí você começa a mudar o padrão respiratório. Aí você conduz para a maneira como que você gostaria que o seu cliente estivesse respirando. Então, se ele está respirando de forma mais curtinha, mais rápida, ou de forma mais lenta, ou se ele está bloqueando muitas vezes, né? Quando a gente fala em fisioterapia ou em acupunturismo, pessoas que procuram com dores físicas, muitas vezes a respiração está presa. Está travada, né? Junto com a dor, Junto com a dor, junto com a dor. Então, no momento em que eu me conecto com essa respiração do meu cliente, eu posso conduzir ele para uma respiração mais ampla, uma respiração, né, mais prolongada, que vai trazer um relaxamento maior, tá? E essa conexão vai acontecer de forma que o cliente ele vai ter condições mais eficazes de comunicação com o terapeuta, tá? E sem falar nos benefícios que esse respirar de forma prolongada, o ampliar a respiração, o desbloquear, né, muitas vezes tensões musculares, vai proporcionar no atendimento, seja em qualquer, né, terapia. Então, eu acho que é algo, né, o rapport respiratório, ele é muito rápido, muito eficaz, porém o terapeuta tem que tomar muito cuidado para não se conectar, né, com o estado, né, do seu cliente. Então, a gente vai ter que ter essa percepção no momento para que eu possa conduzir a minha linha, né, de tratamento para que o meu cliente possa mudar aquilo que ele está sentindo naquele momento. Por que eu digo isso? Porque a cada emoção que nós sentimos, seja se a gente trabalhar com as emoções básicas, seja o medo, seja a raiva, seja a tristeza ou a alegria, nós temos padrões específicos de respiração para cada uma delas. Né? Então, muitas vezes, eu mudando esses padrões respiratórios, eu consigo mudar o estado emocional do meu cliente que está ali na minha frente. Então, eu preciso, muitas vezes, durante um tratamento, seja qual for a linha terapêutica, eu preciso, em um determinado momento, ajudar o meu cliente a sair daquele estado. Tá? Tem algumas linhas terapêuticas que eu preciso que ele se mantenha nela para poder fazer o trabalho. Vamos dar um exemplo, uma constelação, onde é trabalhado muitas vezes a sensação, a emoção, né? Ali naquele momento eu preciso que cada um dos representantes sinta, né? Eu não posso tirar ele rapidamente, né, daquele estado. Então eu preciso que cada um sinta e possa participar, né, de um trabalho ali, de uma constelação. Porém, se durante uma constelação eu percebo que existe algum representante
somente no final de uma constelação onde você precisa fazer alguma conexão ou precisa desconectar algo, eu também posso utilizar a ferramenta. Que ele permanece no campo, né? Que a gente fala. Você trazer ele essa consciência da respiração faz com que ele ache o seu eixo. Sem dúvida. E se precisa fazer algum tipo de movimento no campo, e esse movimento está sendo impedido por algo, ou seja, por alguma sensação, por alguma emoção ali presa, você pode utilizar a respiração também durante uma constelação, né? Por que não? Então, também é muito bem-vinda. Então, você imagina dentro de um consultório onde você precisa fazer um trabalho fisioterapêutico, sei lá, um fisioterapeuta que precisa fazer um trabalho, né, de sequência, de repetição, de movimentos, né? Muitas vezes no início com dores, né, físicas. E aí, no caso, o fisioterapeuta não vai buscar o que está atrás dessa dor física, não é o trabalho dele. Mas ele quer liberar o cliente dessa dor, não é? Claro, com certeza. Né? Ele quer liberar o cliente dessa dor e fazer com que ele volte, né, e se recupere e faça os movimentos que muitas vezes, né, estão presos ou retraídos ou, sei lá, com uma pouca movimentação. Então, através da respiração, o próprio fisioterapeuta ele já tem um pouco dessas informações, né, da fisiologia, né, de todas as mudanças químicas que o corpo produz durante uma boa respiração, né, até mesmo os massoterapeutas nos momentos das massagens, né, a gente sabe a importância de uma respiração durante esses processos, né? Então, só que aí eu acho que a respiração ela pode ir um pouco mais além, né? A gente pode muitas vezes destravar bloqueios emocionais, né? A gente pode ajudar o cliente de outras formas, né? Independente da linha terapêutica. E é claro que para cada uma dessas linhas a gente pode dar uma pitadinha da técnica para que essa ferramenta possa, de uma certa forma, potencializar e trazer um resultado mais eficaz, né, durante qualquer tipo de tratamento. Então, eu acho que a gente poderia, não sei se tem... O Marcelo perguntou aqui, o Marcelo falou assim, mas que técnica abençoada é essa? Tá o Marcelo, a Marilena aqui, tá a Kátia com a gente, a Lília, a Claudinha. Quando a gente fala nessa técnica em si, estou conversando hoje com o Nilson, ele é o fundador do IBRARE, o Instituto Brasileiro de Renascimento, e eu o conheci em um curso de formação de renascimento. Eu falo que o renascimento ele é uma técnica em si, mas ele tem como base, né, eu falo essa consciência da respiração. Sim. E que você pode trazer esta base para outros meios, inclusive não só para o seu atendimento, mas para o seu viver. E que pelo menos é algo muito pessoal, ok? Para mim faz total diferença, claro, né? Essa respiração consciente no dia a dia. E aí, o que eu notei, né? Não só eu falo quando eu acolho o meu cliente de uma forma mais eficaz, né? Conduzindo ele a ter a consciência da respiração, mas para mim, ok? Como terapeuta, fez total diferença. Eu falo, porque nós somos terapeutas, mas nós temos o dia a dia. Okay? E quantas vezes, né, eu falo, a gente tem que nos deixar, né, as nossas dores de lado para acolher o outro. E uma ferramenta que para mim foi fantástica é essa técnica do renascimento, mas é essa consciência da respiração. Sim, é como você comentou, né? É claro que se a gente for trabalhar a técnica do renascimento, que eu considero, na verdade, como um método, né, que existe começo, meio e fim, onde você vai tratar algo específico no seu consultório, em sessões que chegam a durar, né, até 2 horas, né, de duração. Né? Então, isso é algo específico. Agora, eu sempre comento nas formações que eu fico muito feliz, mas muito feliz, se o renascedor sai, né, da formação, não só aplicando a respiração consciente durante uma consulta, numa sessão de renascimento, mas para si, né? No momento ali, eu sempre digo assim, às vezes nós, terapeutas, muitas vezes nos preocupamos e queremos sempre ajudar o outro, né? E tem os terapeutas que querem salvar o mundo, né? E muitas vezes acaba se esquecendo de si.
né? De si mesmo, E exato. deixando de lado, né? E não aplicando muitas vezes as próprias ferramentas e as técnicas que eles possuem, né? Né, aquele ditado, né? Em casa de ferreiro, espeta de pau, né? E a gente muitas vezes precisa de ajuda, né? A gente precisa de Sim, apoio, né? Né? Eu acho que faz umas 2 semanas que eu mandei mensagem, Ju, né? Tô travado. vou respirar, mas o que que você pode fazer também, né? Né? Então, assim, né, nós terapeutas, a gente precisa, né, desse de help, né, dos nossos colegas para que a gente realmente possa estar bem. Como é que eu posso ajudar o outro se eu não estiver bem comigo mesmo, né? Uhum. Eu gosto muito de uma frase do Leonardo Dior, né, que é o criador da técnica do renascimento. Ele diz assim, desconfie de um renascedor que não seja equilibrado. Né, porque faz todo sentido, né? Como é que uma pessoa, né, que se considera ou não seja tão equilibrado ou que tenha muitos momentos de desequilíbrio emocional, né, significa que ele não tem a consciência da sua respiração e ele não Eu falo, consegue. tem uma ferramenta, né, linda na mão, poderosíssima, simples, entre aspas, né? É óbvio que Sim, requer todo o estudo, mas e não usa no seu dia a dia. é. Então, e eu sempre falo, né? Às vezes eu parar para eu fazer sozinho, né? Uma autoaplicação, a gente sabe que o renascimento tem uma certa dificuldade maior para a autoaplicação, né? Porém, quando eu sinto algo, né? Que alguma emoção, alguma sensação que não está legal em mim, a primeira coisa que eu faço é, né? Ou deitar, ir para um sofá ou para uma cama e fazer a Respirar. respiração. E fazer a Uhum. respiração circular, né? Que é uma respiração que não tem pausa, é uma respiração que oxigena, né, o nosso corpo, que traz vida, que traz energia, que traz força, né? Que vai O lá na Nilson, alma, né? sim, o Nilson, o povo aqui tá, a Bia, a Lilian, tem a Leia, a Larissa. Elas falam assim: existe algum exercício que você poderia passar simples, que elas pudessem levar, né? Eu falo para o dia a dia e principalmente para esse momento de pandemia que a gente está passando, que pudesse ajudar pelo menos nesse conhecimento de padrão ou mudar um pouquinho. Eu acho assim, Ju, a gente sabe que, né, até mesmo no yoga, né, os nossos estudos, né, mais, né, lá que vem do Oriente, a gente sabe o quanto as técnicas de respiração, né, são milenares e o quanto elas nos ajudavam, né, há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, e nos ajudam hoje, né? Então existem centenas, né, de exercícios para respiração, tá? Porém, levando em consideração, né, que se a gente for trabalhar, se eu estiver sentindo medo, né, a grande probabilidade de uma sensação que vem de uma emoção do medo, a grande probabilidade de que a sua respiração esteja presa, que esteja travada é muito grande, né? Encurtada, né? Encurtada, né? Porque muitas vezes, né, de não saber o que vem, né, depois, isso trava, né? E muitas vezes curta, com uma quantidade de oxigenação no corpo pequena. Então, o padrão respiratório neste momento é um padrão de uma respiração que tem uma pausa, às vezes, muito grande entre uma inspiração e outra, tá? A quantidade de ar que essa pessoa leva para o seu corpo muitas vezes é pequeno, É né? pequeno. Né? Então, o que eu preciso fazer nesse momento? Eu preciso ampliar. Eu preciso levar para dentro do meu corpo uma quantidade de ar maior. Essas pausas que muitas vezes o medo nos faz, inconscientemente, né, parar de respirar, eu preciso diminuir essas pausas. Então, o que eu preciso fazer? Eu posso fazer a respiração do renascimento, que é uma respiração circular, né, onde não tem pausa, para quê? Para que eu possa, né, trazer essa frequência, essa sequência de inspiração e expiração. Eu posso ampliar a minha caixa torácica, né, para que eu amplie e muitas vezes utilize esse momento para destravar, né, tensões musculares dessa região, né, muitas vezes onde estão guardadas, né, os bloqueios emocionais. Então, eu posso sim
né? Somente, sem precisar de muita técnica. Eles estão pedindo aqui para você demonstrar, se você puder. Pode. Essa rede circular, é. Então, a respiração circular, eu vou fazer o som, eu vou fazer pelo nariz, não sei se você vai me ouvir, aí você me fala se vai ouvir ou não. Eu ia fazer pela boca, mas o ideal, né, para quem está no dia a dia, é manter a respiração até mesmo pelo nariz, tá? Que é uma respiração que traz um pouquinho mais de relaxamento. Então, eu vou puxar e soltar o ar sem pausa. Então, vai ser assim, ó, eu vou puxar e logo em seguida eu já solto. E aí eu já puxo. E aí eu solto. E eu puxo. E solto. Pode ser que a sua expiração ela fique um pouquinho mais prolongada, né, do que a inspiração. Porque quando eu inspiro, nós temos uma ação. Então eu estou fazendo força para puxar o ar e ampliar a minha capacidade respiratória. E um pouquinho, né, mais prolongado. E está tudo certo. E eu permito que essa expiração seja assim. Eu não vou forçar essa respiração, tá? Eu não vou fazer assim, ó. Eu não vou fazer uma força para o ar sair, porque isso eu vou estar hiperventilando, né? Vai criar uma pressão dentro do meu corpo. Essa pressão eu sinto muitas vezes na minha cabeça, né? Essa pressão ela mexe com a circulação sanguínea, tá? E nem todo mundo, né, tem condições e pode fazer esse tipo de respiração, tá? Porque pode dar tontura, pode, né, mexer com pressão arterial. Então, o importante é que eu não faça essa inspiração e expiração muito forte, muito rápida. E por então, muito tempo sozinho, né? E por muito tempo sozinho. Bem lembrado. Né? Porque aí que entra, né? Eu falo esse acolhimento desse renascedor do seu lado. Né? Por isso que essa é uma dica para você, né, fazer essa inspiração. Até tem muitas pessoas postando aqui o vídeo, né, do peixinho, né, no Instagram, não tem um vídeo, né, é onde o peixinho, acho que não sei se é um baiacu, sei lá o que é, porque é um peixinho bem gordinho, que aí ele incha, né, e aí ele solta, né. E constante, E constante, isso, né. Então, se você... E uma dica muito legal, existem aplicativos que você pode fazer essas respirações, que te conduz, né, a esse ritmo, né? Depois a gente pode passar os nomes dos aplicativos, tem uns aplicativos bem legais, né, que dá para você fazer esses exercícios, entendeu? Então, o que eu digo é que não precisa de uma técnica, porque tem exercícios que você conta, onde você puxa o ar, segura, prende, solta, né? Tem exercícios que você faz um pouquinho mais rápido, como até mesmo exercícios que o próprio Leonardo Dior criou, que são as 20 respirações conectadas. Então, para cada uma delas, a gente tem um objetivo, né? Mas nesse momento que a gente está aqui falando, né, para várias pessoas, eu acho que se você traz para a consciência como eu estou respirando agora, né, e você e começa a fazer uma respiração circular, né, sem precisar contar, o ideal, sei lá, uns 10, 15, 20 minutos no máximo, acho que já até é bastante, né? Também acho. Eu falo que na situação de medo, né, e de ansiedade que todos nós estamos, para liberar essas emoções num 20 minutos de respiração, a probabilidade é grande. Eu falo que isso é ruim ou bom, não tem ruim, não tem um bom, né? Mas talvez eu falo, você estar acompanhado numa hora dessa é fundamental, né? Então você fazer 5, 7 minutos dessa respiração, você já vai ver que vai trazer muito centramento. Vai, né? Porque existe uma grande probabilidade de quando a gente sente algo nesse sentido, há uma vontade de fugir ou de negar, né, de não querer sentir aquilo que está sentindo, seja angústia, seja medo, sei lá, ou qualquer outro tipo de sentimento, e as pessoas começam
né, a fugir, né? Existe um grande padrão aí de fuga na maioria das pessoas, e aí é onde, porque eu vou fazer exercício físico, porque eu vou assistir um filme, porque eu vou limpar a casa, né? Ou pessoas que se entregam, né, e acabam entrando numa tristeza mais profunda e tal. Mas se você consegue acolher essa sensação, permitir com que isso, né, se acalme, né, eu acho que tome um cantinho, né, de você não, né, negar, de você não ter repulsa aquilo que você está sentindo, já é um grande passo, né, para você Sim. acolher aquilo, para que, se naquele momento você não consegue resolver, para que você tenha um tempinho, para que você não mantenha essa sensação tão desagradável por muito tempo. Tá? Uhum. Então você consegue mudar esse padrão, né, ou estado emocional e ter essa mudança, mesmo que seja, né, por alguns instantes, né, para que depois você possa pedir ajuda e resolver aquilo que você precisa resolver. Tá? E aí sim entra, né, o terapeuta, entra, né, as ferramentas aí que a gente tem, que são muitas nesse momento que podem te ajudar. Mas só o fato de você conseguir, né, mudar pelo menos aquilo que você está sentindo naquele momento e sair disso de uma forma sem ser agressiva, né, sem ter aversão, já é fantástico. Eu gosto muito de falar de uma metáfora da respiração, que é o tempo que eu preciso, né, para inspirar, trazer o ar, para trazer, né, essa energia da vida para dentro de mim, né, e permitir que esse ar tome espaço para que, né, haja toda essa questão química, troca, né, do oxigênio que o corpo precisa, né, dessa limpeza que meu corpo faz no momento em que eu solto o ar, e principalmente esse desapego, né, porque tem pessoas que não soltam a quantidade de ar necessária, muitas vezes com medo de que vai faltar ar, que vai faltar oxigênio. Então, e que também é inconsciente, né? Não soltam, e a hora que torna esse olhar interno, percebe que, olha, eu inspiro mais do que eu expiro, né? No circular, ela não está tão circular assim, né? Tão igual quando a gente fala tanto na inspiração quanto na expiração. Isso faz diferença. Não, e aí acaba realmente trazendo mudanças. Começa pela mudança física, fisiológica, e que vai trazendo para o emocional, né? Eu falo para o mental e até para o espiritual. A Débora até comentou aqui, falou assim, eu já vi transformações lindas acontecerem através da respiração consciente conectada. E mesmo. Com certeza, é isso que você comentou. Se a gente tem um caminho, né, onde os meus problemas mentais, muitas vezes problemas emocionais, traumas do passado que vão ocasionando aquilo que eu estou sentindo hoje, né, e que me trazem um padrão respiratório hoje, se eu mudo esse padrão respiratório, eu também altero. Faço o caminho inverso. Faço o caminho inverso. Né? E eu acho que é aí que é a chave, é aí que é o segredo, né, da respiração. A partir do momento que eu trago consciência, né, da minha respiração, eu consigo fazer o caminho inverso. Então, se eu estou me sentindo dessa forma e tenho essa respiração, eu posso mudar a respiração e deixar de sentir aquilo que eu estou sentindo. Tá? Não, né, isso, né, a curto prazo, algo, né, que a gente possa fazer no momento em casa, lavando louça ou cuidando de, né, fazendo os afazeres, né, eu brinco que eu falo, né, coloca lá uma música bem gostosa, né, senta num ambiente onde você se sente, eu falo, acolhida, se sente protegida, e vai juntando esses fatores, né, essa respiração consciente, que isso já muda um padrão interno. Nilson, eu gosto de deixar a live gravada, então assim, eu não vou deixar ela estender muito tempo, porque senão fica mais complicado para eu gravar, mas o que eu gostaria que você colocasse aqui e que para ajudar. O que é o curso de formação, né, de renascimento, para quem ele pode, quem pode estar indo até ele, eu falo, porque ele é tão transformador, não é só para quem quer, como você falou, ser terapeuta, não, mas para essa transformação interna. Quanto tempo ele acontece? Como é que funciona um pouquinho? Bom, a formação ela acontece, é uma imersão, né? Então nós fazemos em um hotel, são 8 dias, onde nós ficamos hospedados no hotel, tá? E ele acontece de 3 em 3 meses. Então, né, por causa dessa pandemia, nós teríamos uma turma agora em abril,
e a próxima em julho. Né? Então, a próxima turma está programada para julho, desde que tudo, né, volte. Ou normalizar, a gente sabe que não vai, né? Mas que automaticamente a gente vai começar a ir para um caminho de uma normalidade, aí sim, né? Mas a próxima turma está programada para julho. Então, como você mesma disse, não é uma formação apenas para terapeutas, né? Então, é uma forma... Por que eu digo isso? Por mais que tenha toda a parte técnica, toda a parte teórica, a gente, no decorrer da formação, nós vamos tendo práticas, vivências, experiências, onde, né, o renascedor, o futuro renascedor, primeiro ele vai se cuidar, primeiro ele vai experimentar todos os tipos de respiração, para primeiro transformar o seu próprio padrão. Sem dúvida, né? Se conhecer, trazer para a consciência a maneira como respira e primeiro, né, o participante primeiro sentir e experimentar, experienciar a transformação nele primeiro, para depois ele poder aplicar em outras pessoas, tá? E a partir do meio da semana em diante a gente começa a fazer, né, simulações e um aplicar no outro, né? E a gente tem vivências, experiências, né, tanto na água fria como na água quente, né, diante do fogo, né, e muitas outras experiências de respiração que trazem resultados e têm objetivos específicos, né? Principalmente para treinadores, para pessoas que aplicam a técnica, né, em treinamentos. Eu acho que, né, você saber para que serve cada respiração, quais são os objetivos, aonde você pode ir, até onde você pode chegar, né? Qual que é a cidade mesmo que estão perguntando? A cidade onde fica o hotel? O hotel nós estamos fazendo em Cabreúva, né, que fica mais ou menos uns 40, 50 minutos aqui de São Paulo. Tá? Pertinho ali de Jundiaí, um pouquinho pertinho de Campinas. Então a gente recebe pessoas, né, do Brasil todo. Geralmente a gente tem o transporte que traz do aeroporto, né, até o hotel. Então a gente tem todo esse cuidado, né, para trazer as pessoas que vêm de fora. Muitas vezes ficam, né, com medo de vir para São Paulo. Então a gente tem esse cuidado. Então é uma formação que até mesmo para quem atua ou tem uma profissão totalmente diferente e que quer começar a entrar nesse ramo da terapia, também eu acho que é um primeiro contato lindíssimo, né, com terapia. Com acolhimento no processo terapêutico, né? Sem dúvida. Eu brinco que tem muito a ver com o doular, né? A gente fala, eu sou doula, né? E o doular é isso, é você acolher a mulher nesse momento, né? E o renascedor, ele é quem vai acolher. E esse acolhimento é muito bem aprendido ali. Ju, você imagina as doulas com a formação em renascimento, o quanto elas iam ajudar as mães. Pois eu falo, você ter essa consciência, né, dessa respiração, do quanto ajudar, e foi até o que eu comentei com algumas delas que estavam no grupo, falei, vocês não podem perder essa live. Nossa, porque eu fico imaginando. Tem tudo a ver, né, eu falo, o quanto você pode tornar mais eficaz esse acolhimento com a mulher ali, nesse momento. Né? A gente sabe o quanto, né, os traumas influenciam no momento do parto, o quanto essas mães trazem, né, da sua ancestralidade. E na própria formação a gente revivencia muito o nosso parto, né? Sem dúvida. Como foi que você veio a esse mundo? Como foi esse primeiro sopro de vida? E entender, né, o quanto influencia, né, as informações adquiridas durante a gestação, né, as influências do parto, né, se a doula tem essa informação, né, se as obstetrizes que estão sendo formadas agora, né, que são as parteiras, né, de hoje em dia nos hospitais, né, as próprias obstetras, se elas possuíssem um pouquinho, né, desse conhecimento que está por trás da gestação, porque elas têm toda a informação fisiológica. Fisiológica, Para mim, eu falo que fez total diferença nesse acolhimento. Então, se esses profissionais tivessem, né, é o meu sonho, mas a gente vai chegar lá. Eu também acredito. Se depender de mim, eu vou divulgar sempre. Eu vou colocar essa live no meu canal, vou passar para o Nilson também, para ele depois divulgar, vou deixar gravado. A Bia pediu para depois você compartilhar, então se você puder me passar, e aí ela me procura no direct, que eu passo para ela os aplicativos, né, para compartilhar das respirações,
Pode deixar, Bia. A Larissa falou algo sobre o atendimento, de como a gente agir agora nos atendimentos nessa demanda. Eu acredito que isso é mais a respeito de cada conselho, de qual é a área de atuação de cada um. Você tem algo que poderia falar para ela agora, Milton? Se a Larissa, como é que tá? Talvez seja a Larissa, a renascedora também. Nós vamos ter o nosso encontro de renascedores amanhã. Nós vamos ter o nosso encontro de renascedores amanhã, onde a gente vai esmiuçar e falar sobre, né, os aspectos de atendimento, né, de segurança, de como atuar. Então a gente vai deixar para amanhã essas informações mais detalhadas. Bem lembrado. Renascedores, a gente tem um encontro marcado amanhã às 20 horas, é isso, né, Nil? Às 20h30. 20h30 no Ibrari. Isso. Perfeito. Tá, eu quero agradecer a essa honra de estar com você, um grande mestre que me tocou a alma nessa transformação. Agradeço de coração, Nilson. Eu que agradeço. E agradeço a todo mundo que esteve aqui com a gente. Sem dúvida. Um beijo, gratidão. Beijo grande. Até.